Irmãos, a música ela tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão, fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Chegando a noite eu não vejo hora de ir pra igreja adorar a Deus. E quando chego logo no altar, vejo o pastor sentado, olhando pra igreja que está calado. Vejo em seus olhos o lar de sofredor, porque se lembra com saudade da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e na sua igreja Jesus visitava. Boa noite, tudo bem? Vamos começar a live, que eu já estou com pressa de conversar. Sobre um assunto muito legal que Deus tocou no meu coração hoje. E uma coisa interessante que eu falei no final do vídeo ontem sobre andar atrás de demônios. Eu vou abordar um tema na palavra de Deus no livro de Mateus, que vai ministrar a palavra hoje muito legal. E no livro de Mateus 4, no versículo 8 ao 11, vai ter algo interessante que está se cumprindo na vida de muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. E tenho falado, alertado, tenho conversado com muitas pessoas. O título da mensagem de hoje é Aceitando os despojos de Satanás, aceitando a riqueza de Satanás. E o mundo tem, e muitas pessoas têm aceitado os despojos, as riquezas, a glória, glamour e as coisas de Satanás, a riqueza. Então, eu vou dar um contexto hoje muito legal dessa palavra. E como diz a palavra de Deus, no meu coração hoje foi assim fantástica, simples, objetiva. E quem tiver realmente interesse de aprender a discernir e a se afastar das riquezas e dos presentes do demônio, de Satanás, escuta essa mensagem hoje. Completamente inspirado por Deus, nem estava lembrando nela. E Deus tocou no meu coração hoje para falar sobre isso. Então, vamos escutar um pouquinho de louvor. Que eu vou pensar numa coisa aqui que Deus está tocando no meu coração enquanto a gente escuta um louvor, tá?
vazio, seu trabalho já parou, todo a telo dos obreiros, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei, aleluia, está soando o meu nome a chamar, se o Rei está voltando, se o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Então vamos nessa, ler a palavra de Deus e entender algumas coisas. Diz a palavra de Deus assim: na tentação de Jesus, Mateus 4. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se me prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas vamos entender uma coisa. Quantas pessoas têm trocado tudo na vida por dinheiro? Quantas pessoas estão ganhando muito dinheiro e vivendo a glória de Satanás, sem ao menos saber? Quantas pessoas estão adorando Satanás através da riqueza e da luxúria que ele está dando, sem saber? Pessoas que estão prosperando e nessa próspera vida financeira, eu fico vendo o que Deus está falando aqui, o diabo falando com Deus, com Cristo. Muita gente está trocando, muitas pessoas estão trocando Cristo, a palavra de Deus, pelos presentes e a glória de Satanás, e se curvando a isso. Eu dei uma olhada inteiramente, meditei durante um ano, todo mundo que não busca Deus, não está nem aí com Deus, a igreja, todo mundo fala de Cristo, eles não dizem que aceitam Jesus, tudo, mas na verdade o Deus deles, o Cristo deles é o dinheiro, é a fama, é status. E Satanás disse-lhe: tudo isso te darei se me prostrando me adorares. E quantas pessoas estão adorando Satanás porque ele está dando tudo e a maioria está achando que é Cristo? Uma febre, eu vou pregar sobre isso, uma febre muito alta, que nos últimos 3 anos para cá tem aumentado e muito. Pessoas indo atrás de demônios e ficando rico, adorando Satanás, apresentando Satanás, fazendo entrevista de demônios e deixando esses demônios famosos. Isso já vem uma prática da Igreja Universal e de alguns outros adeptos rebeliados dele, que abriram religiões e ali se manifestam falando com demônios em momento de culto, quando o demônio se manifesta. E uma das coisas que o diabo mais gosta é de estar na frente de uma câmera de televisão. Quando há um filme de terror, quando há buscas pelo sobrenatural, por coisas lá fora, sabe o que acontece?
quando você dá ênfase a esses demônios e essas potestades que estão por aí no caminho dos homens, perturbando, trazendo todo tipo de caos. Simplesmente quando tu entrevista um demônio, quando tu vai atrás da riqueza, quando tu larga tudo e passa por cima de tudo para ter essa riqueza, você já está adorando a Satanás. Você já se prostrou a Satanás. E as pessoas não estão nem aí para essas coisas. As pessoas não estão entendendo que 60% de muitas pessoas estão já se envolvendo em prática de adoração, venerando a Satanás, dando glória para ele, fortalecendo ele com esse tipo de adoração. Eu estava vendo um vídeo que tem no Facebook ali do Papai Neném, Pai Neném, Macumbeiro Neném, sei lá, o capeta lá. E eles fazendo vídeo, indo atrás de lenda, contando o caos de pessoas que morreram nesse lugar, e os demônios manifestando, eles dando facada no demônio, sangrando. Vou ser bem honesto para vocês. Como essas pessoas já estão de joelho para Satanás e elas nem sabem. Elas não têm noção do que elas estão vivendo quando se prostram a Satanás. E eu estou falando isso porque elas estão ganhando muito dinheiro pelo YouTube. Essas pessoas estão ganhando muito dinheiro no YouTube. E elas estão se curvando a Satanás. E diz assim, e disse-lhe Satanás, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Como é que a gente vai fazer uma adoração para Satanás? É quando as pessoas começam a dar crédito aos demônios, entrevistando ele, colocando câmeras na frente dele. Ali tu já está mostrando que ele tem o poder, é o sobrenatural, é poderoso. Quer ver? Esses bruxos que estão aí na internet, fazendo todo tipo de bruxaria, e eles vão atrás desses demônios, explode fogo, fica lá marca de cruz, vem um lobisomem, se apresenta. E as pessoas ficam aqui do outro lado da tela, eu como um estudioso e observador das coisas, preciso estar ciente do que está acontecendo, para mim poder olhar para a palavra de Deus e ver Deus dizendo, diga sim para essas pessoas, e para quem der crédito a minha palavra nos teus lábios, na tua vida, a seguinte coisa, eu tenho dado amor, eu tenho dado carinho para o meu povo, mas eles, em vez de estar dando glória para mim, eles estão exaltando cada dia mais os sacerdotes do anticristo, os sacerdotes do inferno. Não coloquem pastores, homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo, ou que não fazem parte do grupo, que fazem parte do povo, da igreja infiel, os samaritanos. Parem de andar atrás de demônios, porque vocês estão dando glórias a ele e se curvando a ele. Em troca disso, ele está dando fama, dinheiro para todo mundo. E uma hora, esses demônios que estão aparecendo vão vir buscar, eles vão requerer alguma coisa. Mas as pessoas não estão dando ênfase a isso. As pessoas não estão tendo juízo porque estão adormecidas, por falta de observar, porque há muitas coisas ocultas da palavra por essas pessoas, porque Deus já entregou essas pessoas aos desejos do seu coração, mas elas não têm noção o quanto elas andam afundadas, de joelho, prostrando-se a Satanás nesses vídeos, entrevistando o demônio dentro de uma dita igreja. Aprendam uma coisa, pelo amor de Deus, não se entrevista a demônios, não dê lugar ao diabo, diz o Senhor Jesus.
Não dê lugar ao diabo. Escuta o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo de Cristo fala. Através da sua palavra, que testifica de Cristo, do Mashiach, do nosso Messias, o nosso ungido. O Cristo que vai, com um sopro de sua boca, segundo Apocalipse 19, vai com sua igreja, o seu povo, com sua noiva, destruir todos os demônios. Lá no lugar noturno, no deserto de Isaías 34, homens e mulheres dando lugar a status em suas vidas. No momento que não tinham dinheiro, estavam no deserto, foram exaltados por Cristo na vida financeira e abandonaram a Cristo como Laodiceia. Se curvaram e se prostraram a Satanás. Eu tenho dito para as pessoas, e muito mais tempo, dizendo para elas, pelo amor de Deus, adorem a Cristo, fiquem de joelho no momento da tua alegria, porque é no momento da tua alegria que Satanás vai te derrubar. É no momento da tua vida boa que Satanás vai criar esfriamento e apostasia na tua mente para que tu saia disso. E ele vai colocar argumentos e vai te convencer. E ele vai te vencer. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é simples. Não se curve a demônios. Não adore Satanás com os bens materiais, com o dinheiro, com o carro, com casa. Isso não produz nada na vida de uma pessoa. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, uma parábola. Parábola não, vou dar um exemplo. Vou contar uma história. Quantos homens estariam satisfeitos com tudo que... Todas as riquezas do mundo, eles têm toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro do mundo. Mas no seu dia eles estão vazios. Mas no seu dia eles estão tristes. Eles preenchem com a riqueza que eles têm um vazio que existe dentro deles. Eles não são plenos. Pleno é aquela pessoa que não se curva a demônios, a status, dinheiro, a glória de Satanás. Você quer ser uma pessoa plena? Pare de olhar para o tesouro que esse demônio te dá, que o mundo vos oferece. Procure falar de um tesouro e tê-lo na tua vida, chamado Cristo. Sua palavra como um pão que te alimenta. É esse que tem que aparecer na tua vida e na vida de uma sociedade. Mas uma sociedade, na sua totalidade, está buscando de joelho as obras de Satanás e seus demônios e suas riquezas, porque é a herança dele. Está aqui ele dizendo... E disse-lhe Satanás, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Muitas pessoas acham que chegar para Satanás e dizer, Satanás, vem cá, minha alma é tua e tu me dá tudo. Não. Satanás, ele é inteligente, ele é sagaz, ele sabe tudo, ele te conhece, ele sabe a tua mania, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe como entrar na tua vida. Porque ele sabe que tu não busca Deus. Ele sabe que você precisa de carro, dinheiro, ele sabe que tu precisa de todo dinheiro. Ele sabe que as pessoas, elas olham para você porque você tem alguma coisa. Se você não tem nada, as pessoas olham para você pelo que tu tem, não pelo que tu é. A sociedade que eu vivo no Brasil é assim. Tanto é que eu uso um título, que é um ditado popular, o povo brasileiro arrota, come ovo de manhã e arrota cavia à tarde. É um povo prepotente, orgulhoso, um povo que quer viver ostentando as coisas. E aí hoje,
eu olho para essa palavra, para esse do versículo 8 ao versículo 10, até o versículo 8 ao versículo 9, eu fico vendo a grandeza do inferno na vida das pessoas e as pessoas se entregando a isso. Poderes, manta, dinheiro, ressuscitando maldições, tribulações por causa do dinheiro. Quando você navega em qualquer área da tua vida, você coloca o seu barco no mar e numas vezes você anda num mar calmo. E esse mar calmo é a vida que tu leva. Quando você está com Deus, a maré é mansa. Mas quando você está de joelho, se dobrando para o diabo, para Satanás e seus demônios, o que acontece? O mar fica com marola, fica revolto, o mar fica triste, o mar se preocupa demais com tantas coisas. Mas algo tenho para dizer para vocês de verdade. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter carro, ter dinheiro, ter status, ter tudo, e não ter o fruto do Espírito Santo, do meu Cristo na vida das pessoas? Sabe, falar de Cristo para alguém e falar assim, ó, pô, eu tenho Cristo e ele está dizendo que te ama. E aquela pessoa colocou a Mercedes, colocou a lancha, colocou a sua riqueza, o coração firmado naquilo. Por isso que o jovem rico não aceitou a conversa de Cristo. Por isso que há uma parábola que Jesus disse que de mais vale passar um camelo na fenda de uma agulha, que era da porta, de uma passagem lá de uma casa, do que um rico entrar no reino dos céus. O teu Deus, ele está na tua vida onde o teu coração está. Se o teu coração está no dinheiro, você está adorando a Satanás e está se curvando a ele e ele está te dando tudo. Se o teu coração está em orgulho, sob prepotência para ganhar dinheiro, poder e ter ganância, o teu Deus não é o Cristo. É Satanás e toda a sua glória. Porque a palavra de Deus nos ensina e ela nos mostra e nos revela. Fala em revela, eu vou falar depois uma coisa importante, isso eu não vou esquecer. Que Deus me tocou no coração agora, me lembrou. Eu vou contar uma coisa para vocês de Deus. Que Deus tem se irritado muito com os homens de Deus. Depois no finalzinho eu vou conversar sobre isso. A palavra de Deus diz que aquilo que te domina passa tu ser servo dela e o que te domina ser o teu Deus, o teu Senhor da tua vida. É como eu disse, se o cigarro te domina, você é dependente dele e não consegue largar ele, você é servo do Satanás e o cigarro é teu Deus. Aquele espírito de Zé Pilinta que coloca vício na pessoa, essa pessoa está completamente dominada. Fala de Deus, tem amor a Deus, tem até vontade. Eu tenho um amigo, filho de um amigo meu. Não vou falar o nome porque eu amo eles e respeito muito eles. Sabe? Eu fui almoçar na casa deles. Todo mundo com depressão, todo mundo cheio de problemas. E eu disse para esse filho dessas pessoas. Eu disse, vocês sabiam que vocês andam de joelho para Satanás? Vocês se entregaram aos problemas e os problemas que o Satanás colocou na mente de vocês se tornaram seus deuses. Falam tanto de Deus e não mostram o poder de Cristo. Não se curvam, não se entregam, não se renunciam.
É assim uma pessoa que quando tem dinheiro, tem status, não tem poder para se livrar daquilo. Porque em 1 Romanos 1,18, Deus diz que entregou essas pessoas para satisfazer os desejos do seu coração. E uma das coisas que mais me chama a atenção é como pode uma pessoa rejeitar a graça de uma maneira que ela já viu a glória e o poder de Deus. Esse filho desse meu amigo já foi orar num monte comigo. E naquele dia, eu invoquei o nome de Cristo e o poder de Deus, e eu disse: Senhor meu Deus, Senhor Jesus Cristo, dá um sinal hoje aqui que tu és comigo e que tu nos ama. E que tu se agradou de nós ter andado 70 quilômetros, andado 3 horas de subida no monte, para nós se ajoelharmos aqui na madrugada, entregarmos a nossa vida para ti, no particular, para vir te adorar numa oração, pedir pelo povo, pedir pelas pessoas, pedir pela família, e no nosso particular aqui contigo, para que nos revista do teu espírito, do teu poder, da tua glória, nos protegendo. E de repente, um dos irmãos, o Roger, que estava comigo, gritou: olha o que está acontecendo dentro da água. Aquele fogo veio de dentro da água e veio até na beirada de nós, assim, na beirada da cachoeira, onde nós estávamos orando muito alto. Aquele lugar é lindo, um lugar abençoado por orar. Lá no Costão da Serra. Meu Deus do céu! A glória de Deus no sinal que Ele deu. No outro dia eu fui no hospital, pessoas curadas, pessoas transformadas. E eu usei as palavras de Jesus naquele dia e estou hoje dizendo para vocês usarem. Vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Satanás tem que fugir da tua vida. E você tem que dizer para ele: vai-te, Satanás, porque eu não vou te adorar, eu não vou te servir, eu não vou me curvar a você, e eu não vou fortalecer você e manter o seu castelo de pé com o meu pecado. Com as fontes que vão te alimentar, que saem de dentro de mim. E a grandeza que essas pessoas... A grandeza não. O triste é que essas pessoas não conseguem parar um minutinho para fazer uma reflexão do que elas estão fazendo. Porque a vontade de ter um carro, a vontade de ter um dinheiro, a vontade de ter uma casa, a vontade de ter as coisas. O Provérbios de Salomão diz que goza a tua vida com a mulher que tu tem, com o carro que tu tem, com o dinheiro que tu tem, com tudo que tu tem. Trabalharás e comerás com o suor do teu rosto, tu vai adquirir. Mas entre eu ir por um caminho para ter riqueza, me afastando de Cristo, dos princípios ao qual os antepassados meus ensinaram, os meus avós, quantos homens, cantores, gospel, hoje estão de joelho cantando para Jesus e de joelho para Satanás? Quantas igrejas estão adorando a Satanás e se tornando Laodiceia? Se tornaram já Laodiceia. Quantas pessoas se tornaram praticante como Saul? Pegou os despojos e se curvou a Satanás e perdeu a chance de ser rei de Israel. Deus levantou Davi. Quantas vezes pessoas no mundo de Deus se tornando adoradores e servos de Satanás por causa de uma igreja bonita? Nada contra isso. Quantos homens pastores que eram homens que andavam a pé, que tinham seu carrinho simples, carrinho popular,
se revoltaram, brigaram dentro de uma igreja, foram perseguidos, saíram, abriram um ministério e lá conseguiram, orando, e depois ganharam um dinheirinho, ficaram na vida boa, se tornaram mercenários e lobos, se curvaram a Satanás. Ezequiel 34 fala sobre isso. Oséias fala isso. Malaquias fala isso. Miqueias fala isso. A Bíblia está dizendo que muitos homens se dobraram ao poder do dinheiro e à vontade de viver bem com status, ser bem apresentado, e perderam a graça de Deus. Trocaram a graça de Deus por ouro e prata. Eu acho que o teu pecado, ele é perdoado. Eu acho que o cair é normal, para que tu possa levantar com os olhos abertos, com colírios nele. Com colírios de arrependimento, de discernimento, de sensatez, de olhar para dentro de você mesmo e dizer, pô, eu errei, eu pequei, eu fiz tantas coisas, para mim ter esse carro, eu menti, eu logrei. Quantos vendedores de carro que são crentes, eu conheço pessoas, que eu trabalho no ramo de carro com vendedores, que gente maldita. Um vendedor crente, amigo meu, na minha frente, a peça do carro quebrada. E o cliente dizendo, está quebrada. E ele diz, não, veio de fábrica assim, crente de joelho, mentindo todo dia. Só pensa no dinheiro, só quer andar atrás de pessoas que têm dinheiro. Mal ele sabe que está de joelho para Satanás. Mal ele sabe que está falando de Deus, com o coração e a mente em Deus, mas de joelho para Satanás. E eu tenho visto muito pessoas desse tipo agindo desta maneira. YouTuber, não é pouco, são muitos. De 2, 3 anos para cá eu estava pesquisando como eles estão passando por problemas psicológicos até dentro da sua casa. Esses caras, por se curvarem a Satanás e receberem o dinheiro, ficando rico, eu sou seguidor de muitas pessoas no YouTube, porque eu quero acompanhar a vida dessas pessoas e analisar o contexto disso, observando pela palavra de Deus o que Deus fala sobre essas coisas. Me diz uma coisa. Vocês acham que as pessoas que estão fazendo certas coisas de errado, se Jesus Cristo se apresentar para ela agora, será que realmente elas estão aptas para olhar na cara dele? Olhar nos olhos dele? Será que realmente as pessoas que estão vivendo desse tipo de coisa, que ouviram falar de Jesus, eles não são ignorantes? Se é uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe quem é, aí poderia vir um calvino, aí um pré-tribulacionista, dizer assim, pastor Wesley, o tempo da ignorância, Deus não conta. Quem que falou isso? Que Deus é esse que está falando essas mentiras para ti? Ele conta sim, porque ele disse, se tu me abandonares, eu te abandonarei. Entenderam? Está lá aqui na palavra dele. O pecado faz separação entre Deus e o homem. A palavra de Deus diz que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Beleza? Já temos fôlego de vida aqui. Mas na nossa mente precisa ser limpa para vir a Deus. Então eu não posso acreditar. Não há nada que me faça acreditar que uma pessoa que se ajoelha para Satanás falando no nome de Cristo, orando em nome de Cristo, mas de joelho para Satanás, vai estar salvo. Se der a roleta russa dele lá agora, 17, chamou ali, vamos dar um exemplo aqui, o Antônio Barros, se ele estiver no pecado, no coração, que Deus olha a intenção do pecado, maldito não é o que entra, mas sim o que sai.
se os pensamentos dele foram praticados, ele vai ser condenado. Ele vai para o julgamento. E lá no julgamento, no milênio, ele vai ser entregue para o juiz. Mateus 5 fala sobre isso, o milênio. E lá do juiz vai entregar para quem? Para o oficial de dia, o oficial de justiça. E de lá o oficial de justiça vai entregar para o carcereiro, que vai lançar você na prisão. Está falando do milênio. Até pagar o último centavo. Se eu não me perdoar, se eu não parar de fazer coisa errada e não perdoar o meu irmão, e me reconciliar com ele enquanto ele ainda anda na minha carreira. E eu me prostrando para Satanás, eu aceitando as coisas que Satanás tem colocado no meu coração. Errei várias vezes, pequei várias vezes, fiz Deus chorar em momentos alguns da minha vida. Mas eu tenho tremor, eu tremo de cometer um pecado para Deus e não pedir perdão. E Deus sabe o quanto eu tenho sofrido quando peco contra Ele. Mas eu digo para Ele, Senhor, eu não quero me ajoelhar com o meu pecado diante de Satanás. Eu quero me ajoelhar e fazer a minha alma cair vestida de saco de cinza, cheia de arrependimento. Perdoa os meus pecados, me purifica. Porque eu quero falar para o pecado que está entrando na porta da minha casa e está querendo entrar na minha vida para me destruir. E cabe a mim eu dizer, vai-te pecado, vai-te Satanás, porque está escrito que ao Deus da minha vida tu não pode tentar, tu não tem força. Só Ele você tem que adorar. Foge da minha presença. Então eu tenho que dizer para todo mundo parar de ter uma vida falando de Deus, andando com Deus, porque o meu Brasil fala de Deus. Todo mundo fala de Deus no meu Brasil, não tem inocente não. Nos 4 cantos do meu país, Jesus é proclamado. Então todos são culpados. Todos têm consciência de que trocaram Jesus Cristo pelo dinheiro. Trocaram Jesus Cristo pela riqueza, pelo poder, por status empresa, passaram por cima do teu amigo de trabalho, passaram por cima do teu pai e da tua mãe por causa da herança, filhos mataram pai e mãe por causa de riquezas que o pai deixou. Até inclusive, tem coisas que Deus é maravilhoso. Eu não venho preparado para pregar a palavra de Deus para vocês. Isso Deus toca no meu coração e vai crescendo e vai... Durante o dia vai... Eu nem peguei a Bíblia para ler, Deus só me deu a mensagem e eu venho aqui, eu me abro, eu deixo Deus tocar no meu coração e fazer a vontade dEle. E eu deixo Ele se expressar e Ele dizer, pode alguém não gostar, mas eu não estou nem aí. Se a palavra tem que ser dita para mim, diga. Se Deus tem que me puxar a orelha usando a boca de uma outra pessoa para dar um tapa na minha orelha, que seja pregada a disciplina. Machado no pastor Wesley. Eu não tenho medo de levar um tapa de Deus. Agora eu tenho medo de levar um coice do Satanás. Porque ele te mostra o pecado, mas ele não te mostra como sair dele. E muitos crentes e mulheres que falam de Jesus estão hoje num quarto cheio de depressão porque não conseguiram olhar a glória de Deus, porque deixaram o joelho deles diante de Satanás e do seu pecado. E escutaram Satanás dizer que eles não iam vencer, que eles não iam chegar a lugar nenhum, que tinha que oprimir, entregar a vida, matar a vida de um irmão, de um amigo, passar por cima de um crente dentro da igreja para fazer o quê? Para ter status e poderes. Quantos obreiros na igreja se caindo até no soco depois do jejum, depois de culto da tal dita Santa Ceia. Entenderam? Por causa do quê? De coisas que estão fazendo errado. Em vez de buscar a Deus, se ajoelharem para Deus e aceitarem a glória de Deus e a riqueza dele, que é um ouro puro, que não tem é um ouro, é um tesouro, é um bem conquistado que não tem mancha, que não tem dúvida.
Qual é a riqueza que Satanás pode dar para uma pessoa que seja purificada, que brilhe igual à riqueza de Cristo? O ouro dele, que é a palavra dele. É o ser dele, é o ser dele presencial na tua vida, porém invisível. Mas fazendo você se maravilhar com Cristo em todos os sentidos e momentos do teu dia. Não existe ouro melhor do que Cristo. Não existe alimento melhor do que o maná de Cristo. Não existe nada no mundo ser adornado por Ele. Vou contar um testemunho para vocês. Eu tenho um carro Cherry Face 2011, comprei de um crente que mentiu muito para mim. Um pastor. Beleza, perdoei, meu coração é livre, mas ele lá orando pela vida dele, mas ele lá e eu aqui. Questão de gosto, tá entendendo? Não significa que eu não ame ele, que eu não perdoe ele. Mas é questão de gosto, de eu gostar dele, não gostar dele, e deu. Desde quando eu comprei esse carro, desde o dia que eu peguei dele lá, um dia antes de eu assinar o contrato para ficar lá comigo, o carro, gente do céu, mais de 8 mil a 9 mil reais eu gastei em quase 2 anos com esse carro. Vocês não têm ideia. Arruma uma coisa, quebra outra, arruma uma coisa, quebra outra. Disse hoje para minha esposa. É porque não está no meu nome esse carro. Porque se tivesse no meu nome esse carro, eu teria tocado fogo nele. E quando eu terminei de falar isso, e agora estou me lembrando, na verdade, eu tenho que tocar fogo é no pecado, é nas palavras que saem maldita da minha boca, porque eu sou um homem que não tem muita paciência. Se tiver que mandar uma pessoa catar coquinho, eu mando. Mas não é que esteja no meu coração, é que é o meu jeito de ser, é a minha natureza. Eu sou bruto, eu sou grosso. Que tiver que para falar, eu falo. Entendeu? Eu às vezes dou uma segurada, coisa e tal, tenho uma paciência, mas a hora que eu estouro, eu mando tudo pro inferno. Não tem isso, mas no meu coração não tem essas coisas. Isso é os meus rompantes, é da minha genética. Eu já tentei mudar, já virei do avesso, já até na macumba já tentei fazer coisa, nem o macumbeiro deu jeito, só Cristo na minha causa. Mas entre o meu carro e tudo que eu adquiri, que não foi pouca coisa, para mim, que ando em provas financeiras noite e dia, e eu amo isso porque ela me constrói, ela me mostra que eu preciso estar na presença de Deus e não na presença do bem que eu estou conquistando. Se nós andar de joelho com Cristo, para Cristo na nossa vida, escuta o que o pastor Wesley está dizendo. Não falta farinha na tua botija. Tu pode gastar 9 mil reais no teu carro, mas Deus vai te dar condições de ter esse dinheiro para pagar. Sabe por quê? Porque aí tu não precisa se ajoelhar para Satanás e nem passar por cima do teu irmão, de ninguém, para conquistar um cargo de sucesso na vida e nem ter dinheiro, ganhando muito dinheiro. Sabe qual é a majestade? A coisa mais linda do mundo e mais majestosa do mundo é saber que Jesus está dizendo para nós aqui, se nós adorar Ele, continuar na presença dEle e parar de ficar exaltando Satanás no celular, em suas câmeras, entrevistando, fazendo spirit box, andando atrás de demônio, macumba, feitiçaria, andando atrás de demônios, trazendo problema para tua casa. Eu não sei se tem irmão que está vivendo isso, mas provavelmente deve ter. Tem muitos irmãos que não estão andando atrás de demônios. Mas quando ele mente, quando ele logra, quando ele amanta nos outros, quando ele faz confusão, quando ele briga, quando ele é rebelde, que ele
não tem amor ao próximo, que ele não ora pelo próximo, que ele não tem compaixão ao próximo. Vocês sabiam que na casa dele ele vê vulto, ele vê visagem, ele se incomoda na casa dele? Ele é perturbado por demônios chamados íncubos e súcubos. Ele na cama, ele é atormentado sexualmente. Eu sei que tem muita gente disso. Eu tenho muitos volta e meia, irmãos, homens que vieram para Jesus e ainda estavam com um dragão dentro dele. Entendeu? Vieram para Jesus, mas não tiraram um dragão, não mataram o dragão lá naquela sepultura, no batismo. O que Deus está dizendo para nós hoje é que se nós não mandar Satanás sair da nossa vida e ficar dando ênfase a ele, e dando ênfase a ele na nossa vida, no nosso celular, em todo o segmento da nossa vida, nós não vamos ter força para dizer, vai-te Satanás. Só ele vai poder falar. Fica-te, irmão, fica fulano, fica Beltrano, porque vocês são meus. Uma nação andava em cima do muro. Anos em cima daquele muro. E essa nação, e essas pessoas que estavam em cima do muro, se perguntavam constantemente, meu Deus, ali tem um homem que está toda a vida me chamando, ei, vem nação, gente, desce do muro, Brasil, desce do muro. E aí o Brasil, aquela nação, as pessoas olharam para o outro lado e viram aqui um homem, muitos anos nunca falava com eles, sempre quietinho. E aí aquela nação chegou para aquele homem e disse assim, Satanás, por que tu não fala conosco? Aí Satanás disse para aquela pessoa, aquela nação, o Brasil, disse, enquanto vocês estiverem em cima do muro, vocês são meu porque vocês estão onde? Em cima do muro? O muro é meu. A dúvida, as incertezas, as coisas que não provêm do reino de Deus, provém de Satanás. Provém dele. O muro é o caminho que as pessoas estão trilhando de joelho para Satanás. E Satanás não precisa buscar você que já está no crime, que já está no pecado, que já está no homossexualismo, que já está roubando, matando, que está tirando, assassinando a vida de pessoas por causa de dinheiro, por causa de poderes em todo o segmento, desde empresa, fora da empresa, dentro da igreja, enfim. Quantos pastores se matando? Quantas diretorias se matando dentro de igreja por causa de dinheiro do dízimo dos irmãozinhos, aquele dízimo profano. Que maldito dinheiro. Que essas pessoas, a palavra de Deus diz que o povo peca de manhã e o sacerdote peca de noite, junto com o povo. Preciso explicar mais o que significa isso? Vou ter que explicar. O povo comete pecado o dia inteiro. Aí no dia de ir na congregação, ele vai lá com pecado, em vez de pedir pecado, como o sacerdote não tem mais autoridade, porque também está no pecado, no erro, certo? Fica amansando o pecado das pessoas e concordando com a vida das pessoas. Então por isso que está lá na Bíblia escrito, o povo peca de dia e o sacerdote de noite. Gente, esta palavra é tão forte, tão profunda, tão imensa, que tudo que estava de barulho em redor da minha casa parou, depois que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Corra um mês atrás do dinheiro, só do dinheiro, não ora, não jejua, nada, só atrás do dinheiro. E no outro mês, tu anda atrás de Jesus. Vocês vão ver a diferença. Façam isso, eu já fiz isso. Tudo que eu estou falando para vocês,
Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E não só fiz isso, como sofri com isso no mês que estava buscando só o dinheiro. E no mês que eu busquei o dinheiro, eu consegui uma meta. Mas no outro mês que eu deixei o dinheiro e busquei a meta de Cristo, eu superei, dupliquei, tripliquei o que eu ganhei naquele mês. Vocês estão entendendo? Para conquistar o dinheiro, no mês anterior. E com Cristo, só evangelizando, Deus supriu todas as minhas necessidades. Deixei praticamente quase um mês sem trabalho, mas aí Deus não deixou eu ficar sem trabalho. Veio trabalho, evangelizando, botando gasolina, abençoando alguns irmãos, entendeu? Porque Deus me abençoou. E Ele me mostrou que se eu andar buscando o tesouro dele, parar de andar atrás de dinheiro, status e querendo ter poder e riqueza, eu não quero ser. Nós temos que parar uma coisa muito importante. É parar de querer estar em primeiro lugar. Eu não vim para esse meu país para ser competitivo com alguém. Eu vim para ser competitivo, sim, no inferno, para ganhar deles toda a vida. Eu vim para ganhar dos demônios. Não foi do meu próximo. Não foi da pessoa que está comigo, que me ama ou que não me ama. Eu não vim para guerrear com seres humanos. Eu não vim guerrear com seres humanos. Eu não vim disputar cargo de igreja com o pastorzinho mequetrefe, com o obreiro mequetrefe. Eu vim disputar almas com o diabo. Eu compreendi que eu não tenho que dar palavras para diabo, assunto para demônios na minha vida, e nem entrevistar demônios, e nem estar filmando demônios. Eu entrei para o caminho de Cristo e compreendi que eu era um atalaia e um soldado de guerra no Evangelho contra o inferno, contra Satanás e seus demônios. Mas há um câncer no meio do povo e do povo de Deus, buscando principalmente da igreja infiel. Matam seus pais e suas mães por causa de dinheiro, por causa de seguros. Famílias inteiras se matam porque um membro da família ganhou na loteria. As lendas, que não é lenda, é fato, está aí. Quantas pessoas vocês ouviram? Quantos casos vocês ouviram? Até na tua rua, na tua cidade teve esse caso, que pessoas morreram por causa do dinheiro, que é a raiz de todos os males, que é maldito. É maldito. Ele só é abençoado quando tu faz dele bênçãos para a tua vida. E ele está em terceiro lugar e Deus em primeiro. E aí as pessoas ficam aqui dando ênfase a demônio, se ajoelhando para demônio, como diz a palavra. Se tu me adorares e se prostrares a mim, te darei tudo isso e toda a minha glória. Se vocês acham que eu estou falando coisa errada, eu vou largar um desafio para todo mundo aí, já que vocês, as pessoas que vão ver esse vídeo aí, você acha que eu estou maluco? Faz o seguinte, vai um mês no centro de macumba e se curva para o diabo. Vai lá. E diga para ele o seguinte, não precisa nem dizer que a alma tua é dele. Só diz assim, ó, eu dou a alma do meu pai, da minha mãe para ti, do meu filho. Façam esse teste, eu já fiz isso, o bagulho não ficou legal. O bagulho ficou doido. Façam isso. Porque ninguém tem coragem de entrar lá no território do inimigo e falar com ele isso. Mas quando eu era devoto de Satanás, eu fiz muito isso. É depois que Jesus me alcançou, ele me mostrou que se eu falasse não dessa forma com ele,
Se eu falasse para Cristo, tu és o meu rei, o meu Deus, tu é o dono da minha vida e eu me entrego a minha vida para ti, sabe o que aconteceu? Ele me exaltou, ele me deu vários livramentos de morte, ele falou que comigo eu sou vencedor. Mal nenhum chega à minha casa. E se chega, o bagulho fica tenso. Eu vejo a glória de Deus, eu vejo a autoridade de Deus, eu vejo o poder de Deus. Satanás tem que se ajoelhar dentro da minha casa, porque essa casa tem um homem que tem um Cristo na presença da vida desse homem, dessa família. As minhas obras estão aí, ó. Quantas vezes convidei pessoas para ir no monte orar, para se consagrar, para ir lá ajudar uma pessoa endemoniada? Sabe que é com o irmãozinho, o pastor, o obreiro, o super obreiro. Não, irmã, não posso ir. 3 horas da manhã, combinei com o cara e o cara abre a porta e diz, não, irmão, eu não posso ir, minha mulher está menstruada, eu não posso ir. Você está entendendo? Isso já se ajoelhou, já é um covarde. Tem medo de demônios. Tu quer enfrentar demônios? Vai na madrugada. Vai na boca de fumo de madrugada. Vai lá, se consagra para Deus e vai na direção de Deus. Rapaz, tu tem vitória, tu vai ver o capeta manifestar, vai riscar fogo no teu chão, vai voar pedra, mas nenhum mal vai te atingir, tu vai ter vitória. Quantos lugares eu entrei e aconteceram isso? Estava vendo os caras lá dentro da casa, o diabo jogando, o diabo aparecendo. Se eu for numa casa abandonada, o diabo vai ter que sair, porque não tem lugar lá para nós dois. A luz e a treva não se dão, não pode ficar no mesmo ambiente, não dá. O pau pega. E eu não vou aceitar Satanás no mesmo lugar que eu estou. Eu não vou aceitar. É assim que o homem de Deus e a mulher de Deus e o povo e essa nação tem que parar para pensar um pouquinho. Eu não posso aceitar Satanás dentro da minha casa. Quantos, quer ver? Que muitos crentes se ajoelharam e adoraram Satanás? Quantos filhos de pastores e quantos pastores saíram do armário? Ganharam muito mais dinheiro, abriram suas igrejas, GLS, GL Gays, sei lá, fio desencapado, sei lá que negócio é esse aí. Ganham dinheiro. No tempo da macumba, quantas pessoas chegavam para nós, davam um monte de dinheiro para mim e para outra mulher que estava comigo, fazer a macumba, para ir manjar, ir chucaveira, trancar a rua, para matar, para fazer um monte de coisa. Então diga isso. Diga o que essa palavra em Mateus 4 está falando. E novamente o diabo transportou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrando me adorares. E tem muita pessoa que está vivendo essa palavra. Não é pouca, é muita. Principalmente as pessoas que estão com inveja aqui, ó. Sabe? Quer ver como é legal descobrir como a pessoa já está com o joelhinho lá no Satanás, na barra da saia do Satanás? É simples. Compra um carro novo, posta no Facebook. Vai lá. Vai lá. Compra um carro novo, teu vizinho, vai chegar o invejoso, meu irmão. E é crente. Você está entendendo? Vou contar uma coisa que aconteceu sobre isso que eu estou falando, entre demônios e homens, dentro do mundo religioso. O pastor chegou para mim, não, foi assim. Eu disse, gente, eu estou abrindo uma igreja e Deus me tocou no coração, eu estou com o ministério 9 anos orando, para 12 anos orando no nome Igreja Recanto de Cristo. Orando nesse nome.
Desde lá de São José, Florianópolis, eu estou orando e Deus já me deu o ministério, só que está tudo pronto já para fazer esse ministério aí. E tem irmãos que chegam para mim, homens de oração. Tu nunca vai conseguir. Sem dinheiro tu não consegue. Vocês estão entendendo? Porque ele olha para a minha vida e tudo que eu tenho falado tem se cumprido. E ele olha para a minha vida, vocês estão entendendo? Ele olha para a minha vida e vê que as coisas estão acontecendo, que eu não sou um tropeço para ninguém, que eu fico pedindo dinheiro para os outros. Vocês estão entendendo? Eu corro atrás das promessas de Deus na minha vida e elas me alcançam. Por que ele agiu desta maneira? Sabe qual foi a minha resposta para ele? Rapaz, eu não estou preocupado com dinheiro, rapaz. Estou cagando e andando por dinheiro, eu falei para eles. Rapaz, é só tu andar com o homem lá de cima, ele financia o teu projeto. Não é o que ele fala na palavra dele. O homem fará seus planos e entregará na mão do Senhor, consulta ele, tudo dará certo. Por que eu tenho que estar preocupado com dinheiro? Eu vim de Campos Novos para cá com 150 pila, vendendo tudo nossos trapos lá, e eu e a minha segunda esposa viemos para cá. Quer brincadeirinha? Em época de pandemia, eu faturei muito dinheiro. Muito dinheiro. Um cara que não tem serviço, trabalha de polimento, trabalha de manhã para comer de noite. Deu quase 60 mil em 4 meses. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó. Eu vejo as coisas de Deus porque eu não estou de joelho para Satanás. Eu entendi o meu projeto. Quando as portas se fecham de polimento, que ninguém me procura, que ninguém vem atrás de mim, eu já fico aqui, ó. Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está preparando alguma para mim. E ontem, esta semana, eu pensando na contar, eu vou cantar a bênção antes dela, ela já chegou. Mas antes dela concluir, eu já vou, só para contar para vocês. Deus tocou no meu coração dizendo assim, vou te arrumar um serviço fechado. Eu parei, olhei ao redor de mim e fiquei meditando. E eu em pensamento disse, comprei 10 currículos. Deus falou comigo, logo à tarde eu fui lá, comprei 10 currículos. No primeiro currículo, que eu só fiz um, não fiz mais nada, os outros estão ali. Amanhã já tem entrevista para começar a trabalhar. Vocês estão entendendo? Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso lutar contra Satanás que investe na minha vida e na vida de pessoas que passam no meu caminho para ajudá-las, para dar amor, dar carinho, pregar o reino de Deus, amá-las verdadeiramente, olhar nos olhos dela e não ser falso. Se tiver que mandar para o inferno, manda, mas ao menos tu foi verdadeiro, foi sincero e não há tropeço nas tuas dúvidas. E lutar constantemente para não deixar que Satanás venha sugerir essas coisas para todo mundo, principalmente para mim. Por isso é que a minha vida é como aquela semente que caiu numa boa terra, que deu fruto, uma raiz lá profunda, e não veio o sol e as tempestades não secaram. E eu não morri. Por que eu sobrevivo, falo tanto de Deus e quanto a glória de Deus e vejo bênção na minha vida e quanto testemunho e não vivo dentro de igreja? E depois que me desigrejei, me tornei muito melhor com Deus, me aproximei cada dia mais de Deus. Depois que eu saí do sistema religioso e preguei por muitas igrejas aí, e ainda prego em volta e meia, um está me chamando, sabe qual é a moral da história?
eu estou feliz, completo, porque eu aprendi, eu entendi que eu não preciso de ninguém na minha vida para expulsar demônios. Eu não preciso que pessoas fiquem orando para mim. Seria bom alguém orando para mim, tem muito valor. A intercessão é sinal que alguém, Deus está se lembrando de mim através da vida de alguém. Beleza. Eu preciso é do maná de Deus. Como diz a palavra de Deus, eu fico com ela, com as palavras de Jesus, e não a de demônios, e não de convicções de homens, exegetas, exegita, tudo. Eu não quero mais saber dessas coisas, não quero. Eu quero saber dessa aqui, ó. Eu quero saber dessas coisas que falam para mim, dessas coisas que diz aqui, ó. Isso aqui que eu preciso na minha vida, eu não preciso na vida dos outros. Jesus é o pão da vida para os que creem, eu preciso crer nele. Crer nele. E diz assim a palavra. Vou pular um pouquinho aqui. Vou começar aqui. E achando na outra banda do bar, disseram-lhe, mestre, ou rabi, quando chegastes aqui, Jesus lhe respondendo lhe disse, na verdade, vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Você está entendendo? Continuação de Mateus 4. O povo estava buscando Jesus, não porque querem um compromisso com ele por causa dos milagres, porque querem esses milagres para saciar a sua fome. Vocês estão entendendo? Qual é a comida que perece? Carro, dinheiro, tudo isso perece. E olha só a grandeza de Deus. Por isso é que eu não dependo de nada nesse mundo, nem de dinheiro. E olha só. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará, porque este o Pai o deu. Selou e lhe disse, pois, aí o povo disse, o que faremos para executarmos as obras de Deus? O povo falando. E respondeu-lhe Jesus e disse, a obra de Deus é esta, que creai naquele que enviou. Ué, ele não me enviou? Então diz aqui, e disseram-lhe, pois, que sinais fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que operas na tua vida? Aí o povo dizendo, que é o povo que diz hoje, nossos pais comeram do maná do deserto, e como está escrito, deu-lhe de comer o pão dos céus, e lhe disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão dos céus, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão dos céus. Vocês estão entendendo? Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então, se dá vida ao mundo, eu não preciso de nada de chantagem de demônio, eu não preciso de nada de pessoas neste mundo para ver a glória de Deus na minha vida. Eu não preciso exaltar Satanás, nem levar câmera, nem ir atrás de casas abandonadas para dar glória a Satanás e ele botar dinheiro na minha conta. Com os vídeos, com todas, certo? Eu não preciso dar manta no meu irmão, lograr o meu irmão ou fazer coisa errada com ele. Porque eu tenho um Deus que ele me dá vida, ele me sustenta. Então, é isso que importa para nós. É isso que Deus está querendo dizer. Que nós devemos se levantar, devemos tomar uma posição diante de Deus e os demônios. A nossa nação brasileira, o povo brasileiro tem que tomar uma decisão. Ou anda atrás de demônios, literalmente, ou se converte e venha para Cristo e fica andando com Cristo, que aqui o negócio é melhor. Porque como já disse antes, Satanás mostra para o povo o pecado, o caminho do pecado, mas não mostra o caminho de sair do pecado. O pecado é como uma panela de carne. Não vou falar de carne podre, já vou falar outra coisa. O pecado é uma panela de merda quente, cheia de merda.
o pecado é. E para quem vai nesse rumo, que tem uma vida de prática de pecado, provavelmente vai sentar na graxa. Então, a moral da história é: o povo está andando de joelho para Satanás e falando no nome de Deus, de Cristo. Muitas pessoas estão dando ênfase a demônio, estão trazendo demônio para sua casa. Até quando esse povo vai continuar buscando Satanás e seus demônios, em vez de entregar sua vida para Cristo? E Satanás deixou aí as obras da carne: inveja, briga, porfia, adultério, orgia, lascívia, morte, assassinato, inveja, discórdia, arrogância, prepotência, mágoa, sentimento, tudo quanto é praga. Isso é tudo obra da carne. Isso é andar de joelho com Jesus. Se você tem isso no coração, está na hora de rever os seus conceitos. Você diz que fala de Jesus o tempo inteiro, mas enche o cu de cachaça? Vou falar esse palavrão? Entendeu? Se vocês estão lá bebendo e fumando na orgia e falando no nome de Cristo, vão lavar a tua boca para falar do meu Deus no meio. Entendeu? Blasfemando, falando coisas que é para ser santificada, jogando ela como se fosse carniça, um vale de carne podre na vida de pessoas. Eu não encontro certas palavras. Eu às vezes tenho que falar um palavrão, tenho que soltar, porque para entender isso que as pessoas estão entendendo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho visto, eu tenho observado pessoas que estão andando no meu caminho, estão lá na igreja, mas aqui fora, na igreja é pecado, mas aqui fora não, dentro da casa dele. Quer ver? Uma mulher pelada na igreja é pecado, não é? Mas por que dentro da tua casa, na televisão, ali fazendo sexo, não é? Isso é se ajoelhar para Satanás, e isso é estar dando glória às obras de Satanás. Ah, mas isso depende como é que está a mente da pessoa. O que uma televisão mostrando uma mulher pelada dentro de casa vai fazer? Alguma coisa. Um homem nu, o que vai fazer dentro de casa? Vou deixar essa pergunta para você responder. Hã? O que uma televisão ligando num jornal mostrando sangue na hora do almoço, na hora que tu tem que comer? Quando a tua casa tem mais orgia na televisão e coisas profanas dentro da tua casa, dando glória a Satanás dentro da tua casa, não era para estar dando glória a Deus dentro da tua casa? Tu acha que uma casa dessa vai subsistir falando de Deus o tempo inteiro? Não falar em nome do Senhor em vão? Sabe? Eu já disse para Deus, Deus, salva esse povo brasileiro. Risca o meu nome do teu livro, se o Senhor não salvar ele. Usei as palavras de Moisés. Aí eu abri a palavra de Deus, estava lá no livro de Apocalipse, uma palavra assim, ó. Muitos vão ser mortos e degolados e vão inaugurar o lago do fogo do inferno, do lago do fogo do enxofre, no quinto dos infernos, lá no inferno mesmo, junto com a besta, falso profeta, a trindade maligna, vão inaugurar. Então por isso é que pessoas que não se convertem, morrem não se convertendo, é essas que são adoradores de Ísis, são adoradores, se ajoelharam a vida inteira para Satanás e falando de Deus. Falando de Deus. Só que o Deus que eles estão em suas bocas é o Zeus.
essa religião muçulmana, o Islã, e essa outra religião hinduísta, você não tem ideia do que está acontecendo, né? Você não tem ideia do que está acontecendo por detrás dos bastidores. Milhões de pessoas, muitos que já estavam até no cristianismo, estão indo todos seguir eles no nosso país, vivendo de mantra, vivendo de filosofia, a yoga, vivendo de guru. Isso não é se ajoelhar para Satanás? Não é dar glória para ele? Como é que eu posso olhar para uma pessoa que adora Shiva e ver que ela tem fé no Buda? Como é que eu posso ver muitos homens e mulheres de Deus dizendo que o meu signo é de leão? E a irmã diz, ai, o meu signo é de virgem. E o virgem, ela não tem nada, essa safada. Entenderam a conotação da palavra que eu estou dizendo? A minha irmã, eu acho que ela fumou maconha. Está lá com os árabes. Ela conheceu Jesus, ela ouviu falar de Jesus. A minha mãe e minha avó era tudo da igreja adventista. Está entendendo? E hoje estão adorando. Allah Akbar. E o outro está lá. Allah Shiva Allah Allah Salam Aleikum Allah. Entendeu? Uns malucos, tudo fumando maconha, tudo chapado, alucinado, com adoração a Satanás, de joelho para Satanás. E aí, eu vou ficar quieto? Deus me tocando no coração o tempo inteiro essas coisas? Que não me deixa quieto? O Espírito de Deus diz assim, olha ali meu filho, o que eles estão fazendo? Mas se o meu reino for falado para eles, em poder e a minha glória, do meu reino, do meu evangelho, essa pessoa vai acreditar mesmo que ela não fale o teu idioma. Vai com o meu reino expulsar o demônio dela, expulsar o Shiva dela. Eu falei umas coisas esses dias muito doidas. Mas eu voltei atrás no que eu falei. Porque eu estava lendo um livro apócrifo que fala o seguinte: uma raça inabalável da criação perfeita, do homem perfeito. Aí eu me lembrei também daquela, isso tudo um atrás do outro, e o Espírito Santo tocando no meu coração, porque eu falei, eu não vejo italiano, alemão, são gente que não produz. O reino de Deus dele é um ou outro que se converte. Tudo filiado às culturas e costumes de suas etnias. Como é difícil pregar para um italiano aqui no nosso Brasil. Eu estou falando pregar para um alemão, os descendentes de alemães, nessas colônias de alemães. Como é difícil falar para Jesus, para as pessoas hoje que têm essas etnias. Aí eu vendo tudo isso, né? Criatura perfeita, coisa e tal. Aí eu me lembrei que Deus queria colocar, isso é o Espírito Santo me mostrando, que Deus queria colocar lá na leitura dos 10 mandamentos, na tauba da lei, queria colocar no coração deles, mas aquele povo, Deus não conseguiu colocar lá, porque o coração deles era duro como uma pedra. Por isso que os mandamentos foram para uma pedra, em tábuas de pedra, que é uma representação da dureza do coração daquelas pessoas. E essas pessoas que estão aqui hoje, é exatamente a mesma coisa. Precisa Deus matar o filho, precisa Deus botar demônio dentro da casa deles, citar os demônios contra eles. A Bíblia fala sobre isso.
Deus permite tanta maldade na vida deles, tantas pragas, tantas tragédias na vida dessa gente, a ponto deles entrarem em loucura, a ponto de se suicidarem, botar uma corda no pescoço e se matarem. A moral da história está onde? Será que realmente os demônios são mais fortes do que Deus? Será que as pessoas estão olhando para Satanás como um Deus em forma de Cristo? Mas esse Cristo que está aí, chamando as pessoas, usando fantasias de lobisomem, não é o Cristo que vos chama. O Cristo que vos chama, ele diz, não dê lugar ao diabo na tua vida. Não dê brecha ao diabo na tua vida. Porque Satanás veio para roubar e matar a unidade do teu Deus na tua vida. Cresça, evolua, esteja num estágio maior com Deus. Não tenha uma vida, um cérebro mesquinho, num quadradinho, num mundo que tu foi acostumada. Eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Que graça tu tem viver com Deus e tu não evoluir? Que graça tu tem tu não entregar tua vida para Deus e viver atrás de demônios? Que graça tem tudo se cumprir, as profecias de Deus se cumprir na tua vida? E tu, enquanto viveu com elas, você chorou muito no dia da tua morte? Eu vou falar de uma coisa, eu falei de profecia, me lembrei de novo. Eu não posso dormir sem falar isso. Eu vou puxar outro assunto sobre profecia agora. E vou fechar com chave de ouro sobre a história do demônio. Que o povo está andando atrás de demônios, se ajoelhando e servindo a Satanás, muitas vezes sem saber. Bom, vamos deixar essa primeira mensagem para lá e agora vamos para uma mais importante que Deus tocou no meu coração. Pandemia. Presta atenção. Tem muito irmãozinho agora que vai ficar bravo comigo. Mas é de Deus o que Deus colocou no meu coração. Pandemia. Quantas pragas e pandemias têm acontecido pelo mundo inteiro? Rapaz, o bagulho é louco. É muito doido o que eu vou falar. Vocês lembram do Atalaia? Lá no livro de Ezequiel, que fala que o Atalaia, ele é o vigia do povo. E se ele vê um problema que vem sobre o povo, e ele não avisar o povo, e o povo não debola, o povo vai morrer, e o sangue daquele povo não está mais na mão não vai ser cobrado do Atalaia. Mas se o Atalaia receber informação do reino de Deus, para que vai vir uma praga, uma tragédia sobre a vida daquele país, naquele mundo, e o Atalaia não avisar e aquele povo morrer sem saber, a culpa não vai ser do Atalaia? Pois é. Gente, vocês aí que são profetas, reveladores, Deus colocou algo no meu coração para dizer para vocês que vivem revelando. Profetas que vivem falando revelação. Profecia. Quantos homens de Deus entregando profecia? Até quando esses burros vão parar de falar assim? Até quando esses burros vão ficar profetizando o que já está profetizado? Até quando um cavalo de um profeta vai querer ser o profetel na vida do povo daquilo que já foi profetizado pela voz do profetel? Pelo dono, o profetel, o dono das profecias, o doador de profecias, o formador de profecias.
Vou só dar alguns exemplos. Algum profeta aí lá, 2, 3 anos, aí falou num culto que iria acontecer pandemias no meu Brasil. Não li ontem sobre Amós que falou sobre tudo isso? Isso é profecia. É Deus que está falando. Mateus 24, há 2.000 anos atrás, já falou isso. Vocês estão entendendo? Tudo isso que está acontecendo já foi profetizado. Já foram todo mundo alertado. Está todo mundo lendo todo dia o que Deus está profetizando e as coisas que estão acontecendo. Fica aí os pastorzinhos. Ai, irmão, Deus vai trazer lobisomem para essa cidade. Se o povo não fizer isso, vão para o inferno. Seus profetas de merda. Profecia de Balaão. Falso profeta. Deus já avisou, nós só temos que pegar o que já foi revelado por Cristo e reciclar as pessoas, não como profecia, mas fazendo deles discípulos, para eles também um dia aprender que a revelação já é completa. São tudo criminoso, porque se Deus revelou para vocês e vocês não preveniram, não alertaram, não foram anunciar, esconderam, ficaram omisso, vocês são criminosos, vocês são bandidos, tem que ser punido, tem que ir preso, isso é um crime contra a nação. Se sabiam dessa profecia lá, por que não alertaram o governo? Por que não foram lá no governo e alertaram ele? Porque foram omissos, são bandidos, são criminosos. Porque se Deus me entregar uma profecia para o meu país, eu não vou falar para crente isso. Eu vou embarcar num ônibus, vou pegar o meu carro, vou lá em Brasília falar com o presidente. E as portas vão estar todas abertas, porque é Deus que vai falar. A profecia de Deus não tem guarda, não tem nada que vai parar a profecia de Deus na vida daquele atalaia. Ele vai lá e avisa, e o povo recebe. E o povo é liberto, o povo é livre da praga, porque o povo vai escutar. E se o povo não escutar, se ferra, vão para o quinto dos infernos. Vão se ferrar, vão ficar com praga, vão morrer de lepra, vão morrer com as pandemias, com as pragas bíblicas na vida deles. Eu não acredito, eu não consigo entender isso. É muita profecia. É muito criminoso, sabendo de tantas coisas e não alerta o governo. Vocês falaram para o Bolsonaro dessa profecia? Vocês pegaram o seu carro aí, seus pastores ricos que profetizam tudo, e vão lá falar com o Bolsonaro para avisar o povo, alertar o povo, para prevenir o povo, para preparar o povo contra essa praga? Ninguém faz isso. Deturpa a palavra de Deus. Eu não vim para revelar coisas para crente. Eu vim revelar coisas que Deus me mandou falar através da palavra que testifica dessas profecias. Mas eu, como atalaia, se Deus me mandou falar para o povo, eu tenho que ir aonde? No líder da nação. O que adianta eu vir aqui falar para 150 pessoas, até 100 mil pessoas, e daí deu para bola? Como o cabo da Daciolo está indo lá naquele lá de noite lá, falar besteira. A história da Amã já está mais de 20 anos. Dos caixão da EMA. Os Illuminati. Isso aí são tudo seitas. São tudo ramificações de Judá, de Israel. Vocês estão entendendo? Eles ficam trazendo coisas que não estão na Bíblia. Revelando coisas que Deus já falou que vai acontecer. Deus falou ontem, pragas do Egito, peste, doenças. Se vocês não se converterem a mim, e é verdade, o povo não está se convertendo, então as pragas estão vindo. E Deus está permitindo.
E eu vou ficar revelando vou abrir uma igrejinha para ficar revelando para os crentes mequetrefe que vão me seguir. Isso não tem fundamento, isso não tem inteligência, isso não tem sabedoria de Deus, isso não tem conhecimento de Deus. Isso isso até criminoso é. Isso é uma coisa doentia. Me prove que eu estou errado. Mostrem para mim que eu estou equivocado, que eu estou falando besteira. Se 3 anos Deus está me mostrando como um atalaia, que na minha nação vai trazer uma praga, como o pastor falou lá para todo mundo ouvir, esse insano, em vez de chegar lá para o Bolsonaro e falar para o Bolsonaro, ou para o presidente que estava no dia, por que não falou isso, meu Deus? Porque se ele sabe, esse pastor, esse profetiza, esse profeteta, ele sabia que era o Lula que estava no governo. E ele sabe que bandido, comunista, não aceita Jesus. Entendeu? E aí, ó, desde janeiro do ano passado, novembro do ano passado, tava todo mundo sabendo dos crentes aí, todo mundo revelando. E por que não foram lá avisar o Bolsonaro? Por que não foi lá o atalaia cheio da autoridade de Deus, o poder de Deus, se era Deus que estava revelando? Eu falo sim porque foi omisso. Deus vai cobrar de vocês, profeta, o sangue desses que morreram. Porque vocês tinham a função de ir lá visitar os líderes. A Bíblia fala que todo profeta avisava o rei. Todo sacerdote avisava o rei. Será que vocês não liam a Bíblia? Será que vocês não estudam? Estão fazendo o quê? Estão com cabeça de abacate dentro da igreja, só tem massa. Entendeu? Tem que ir lá avisar o rei. Se eu tiver um problema com o governador, com um problema e Deus me mandar avisar, eu vou lá na casa dele. E não tem guardinha, não vai ter policinha, mequetrefe, não vai ter delegadinho, não vai ter nada às portas. Eles vão abrir a porta para mim passar. Porque quando Deus está na jogada, meu irmão, até o diabo se ajoelha. Até o diabo obedece. Então, isso eu já botei por prova. E Deus era comigo naquele dia. E não foi profecia. Deus curou aquela pessoa porque ele falou comigo que ia curar e eu fui lá e ele curou. Porque eu fui um atalaia na vida daquela pessoa, eu fui um vigia naquele dia. E ela escutou a voz do vigia, do atalaia, que era Cristo, e ela foi curada. Então, queres profetizar? Profetiza. Profetiza, estás profetizando para o vento. Estás profetizando para o vento. Porque se tu profetizasse o que Deus mandou tu profetizar, tu fosse lá anunciar que ia dar uma pandemia no mundo, por que tu não foi lá, não avisou o presidente da República, o nosso rei, nosso governante, a nossa autoridade maior? Por que não fizeram isso? O que tem de revelação nesse Facebook dá até nojo. Eu já nem perco meu tempo de ver mesmo. Que esses calvinistas, esses que profetizam da carne, que Deus nem falou com eles, eles ficam profetizando coisas da cabeça deles, das emoções dele, do ralabachuria de camarada, né? Tá entendendo? Me prove que eu estou errado. Me prove que eu estou errado. Quantos pastores levantaram a bunda e foram lá falar para o Bolsonaro? Bolsonaro, assim diz o Senhor, se tu não fechar as fronteiras, se tu não fizer isso, as pragas estão vindo, vai ter mortandade e Deus vai se ferrar contigo. Por que não fizeram isso? Que 3 meses um pastor aí vem na internet, não sei o nome da igreja aí, revelar que Deus ia mandar uma praga no Brasil e no mundo. Uau! Por que não foi na ONU revelar isso? Por que não foi fazer o que a Bíblia disse? Que era para avisar o povo. Como é que se avisa o povo? É indo no cabeça.
Como é que se faz uma reunião na tua igreja? Tu não vai reunir o povo domingo para anunciar as coisas da igreja? É a mesma coisa do Brasil. Você tem uma revelação que é para o povo brasileiro, vai lá porque Deus vai cobrar de ti o sangue dos que morreram inocente, porque tu foste um criminoso, um assassino. Tu acha que eu estou errado? Deixa chegar o dia da tua morte, morre, e quando chegar no dia do julgamento, eu vou estar lá para te acusar. E se eu tiver errado, tu vai me acusar. Beleza? Porque é a igreja de Cristo é que vai nos julgar. Os que ficarem e não ressuscitarem na primeira vez. Então a moral da história é: todos que tentaram profetizar para mim caíram do cavalo. Profetizaram para a parede. Tudo profecias infundáveis, não se cumpriram, não vão se cumprir. Teve uma profecia que era sobre a minha vida, que Deus usou um cego lá de São Paulo e uma telefonista que não profetizaram, eles anunciaram o que Deus queria de mim, o que Ele ia fazer comigo. Eu estava na Içara, um telefonema chegou para mim e disse, lá em Criciúma, é o senhor Wesley? Eu disse, o senhor é um homem de Deus. E ali Deus falou tudo o que Ele ia fazer comigo aquela vez lá e a minha mudança para Campos Novos. E naquela semana tudo aconteceu. Porque quando Deus falou comigo, 3 noites antes dele falar comigo no telefone usando essa mulher lá de São Paulo, uma tenente, eu não sei, né, de marketing, tá entendendo? Ele já tinha me dado o sonho que eu estava no meu povo evangelizando em outro lugar e Deus fez isso acontecer. Todas as profecias, e Deus usou aquele cego que veio de São Paulo, fizeram uma festa para mim na Içara, e ele saiu de lá sem guia, sem nada, e veio até a mim e já falou tudo que Deus naquela semana já tinha me falado lá numa igrejinha, onde eu vi a glória de Deus na minha frente. Eu vi Cristo passeando no meio e ao redor de mim sentou no meu lado, dizendo que iria me levar para um lugar longe de Criciúma da Içara e que Deus ia mudar o meu cativeiro. E assim se cumpriu até agora. Por isso é que eu estou na bênção, por isso é que eu não profetizo fora daquilo que já está profetizado. E se Deus me mandar falar com o presidente da República para salvar o povo de alguma praga que Deus vai anunciar, eu não vou vir aqui no Facebook falar isso. Eu vou pegar com o meu dinheiro e Deus vai dar condições e eu vou lá em Brasília e o Bolsonaro vai sentar e vai me ouvir. Aliás, vai ouvir as palavras na boca do Malak para falar com ele. E ele vai olhar o Malak e ele vai dar glória a Deus, vai fazer uma live, um vídeo ao vivo, uma transmissão ao vivo para todo o Brasil e vai avisar o povo para ficar preparado e vai fechar as fronteiras. Isso é de Deus, isso é a glória de Deus, isso é o atalaia, isso é o profeta, isso é o profetel, isso é o Espírito de Deus induzindo uma nação a se livrar do pecado. Sendo protegida por Deus. Então, essa é a moral da história. A moral da história, profetizar para quem? Para 4, 5 pessoas lá na tua igrejinha? O que tu vai ganhar com isso? Se Deus realmente está profetizando para ti, é para aquelas pessoas? O coronavírus era para aquelas pessoas ou era para todo mundo? Era para todo mundo, não era? Então vocês aí, profeta, que dizem que profetizaram meses antes do coronavírus, por que não foram alertar o presidente para fechar as fronteiras? Não era Deus que estava mandando? E se Deus mandou realmente vocês falar e vocês não falaram, vocês são cúmplices da morte de todos que morreram com essa doença.
Vocês são assassinos. São assassinos. Vocês são cúmplices de assassinatos. E me prove ao contrário que eu estou errado. Um profeta que fica 1 mês, 2 meses antes, 1 ano antes, dizendo que vai dar uma praga no nosso país e não vai lá alertar o nosso presidente e as autoridades para fechar a coisa. Se é Deus, tudo acontece, rapaz. Se é Deus, irmão, tudo acontece. Eu não estou servindo um Deus de merda. O meu Deus não é Aparecida. O meu Deus não é maldito. O meu Deus não é Satanás. O meu Deus, ele me ensina e ele fala para mim o que tem que ser falado. E se ele me mandar uma praga no meu país e ele para mim avisar o povo, eu não vou avisar o povo da minha igreja. O povo da minha igreja vai ficar sabendo através do presidente da república, do meu rei, do meu governador, que está administrando e cuidando do povo da minha nação. Ele que é o cabeça. E Deus vai tocar no coração dele a lembrar, ele vai estar até bobear já me esperando. E eles vão botar todas as honrarias, até tapete vermelho, para me entregar essa profecia para ele. E se o povo e o presidente der ouvido à voz do Senhor na boca de um Malaque, rapaz do céu, do Malaque de Deus, meu Deus do céu, tio. Pensa na glória de Deus que vai acontecer. Uma nação sendo alertada e prevenida da praga que vai cair sobre ela se o povo não fizer como Deus está mandando. Rapaz, olha só o que eu estou falando aqui. Deus está tocando no meu coração para dizer isso para vocês. Se lá no passado o rei Ezequias e Amós oraram para Deus e mandaram um anjo que matou 185 mil pessoas para 200 mil pessoas numa noite, numa oração. Se Deus quer que eu remover montanhas aqui, tu acha que ele não vai usar eu? E eu vou fazer igual esses dois homens. Eu creio tanto no que eles fizeram no passado que eu posso fazer isso no futuro. Eu não me tornei um Malaque à toa. Eu não me tornei um profetel à toa. Eu não falo essas coisas de qualquer jeito, sem fundamento. Eu não me tornei uma pessoa que entende e compreende o mistério da palavra de Deus revelado em oculto para mim, no silêncio. Profecias para as pessoas, Deus tem me dado. Alerta aquela pessoa que o diabo está preparando uma cilada. Eu vou lá, aviso para ela, ela não me escutou, lá na frente, ela tem de Deus por causa disso, por causa da minha teimosia. Aí eu disse, não pede perdão para mim. Dobra o teu joelho no teu quarto, se arrepende. Pede perdão para Deus, a misericórdia dele é imensa. Ele vai te perdoar. Então, Deus não me chamou do monturo para estar nesse vídeo hoje aqui falando besteira. O atalaia vai para ser o vigia do povo, não da igreja, do povo. Ele mora onde? Ele vive aonde? Se eu for lá no Moisés, o governador, esse comunista, e eu chegar lá para ele, Deus me mandar entregar uma praga que vai acontecendo só no estado de Santa Catarina, e eu avisar ele e ele não fazer nada, e as pessoas morrerem aqui dentro, eu estou livre do sangue das pessoas. Agora ele não. Ele vai ter que dar conta do sangue dos inocentes que morreram, do povo que ele administrava. Então, você aí que profetizou antes, não sei o teu nome, não vou descobrir, para ter conhecimento disso, e todos aqueles que profetizaram antes da pandemia e não avisaram um líder do nosso país e não alertaram a autoridade com o poder e a glória de Deus, se é que foi de Deus,
Porque Satanás existe em igreja, Satanás também, né, faz cura, milagre dentro de igreja. Satanás é top. Quem não acredita, vai visitar Satanás, ele mostra o poder dele para você. Entendeu? Então faz o seguinte, vocês vão ter que dar conta dessas pessoas que morreram. Vão ter que dar conta. A palavra minha não cai no chão. Nenhum que vai ver esse vídeo, ninguém vai pisar em nenhuma palavra dessa que eu estou falando. A palavra de Deus não cai no chão, ela não volta vazia para o trono dele. E Deus não vai deixar nenhuma palavra minha ser envergonhado, cair no chão. Então, vigia, aí o profetada, vigia, tenha temor para profetizar, tenha discernimento de saber o que é uma profecia da carne e que é uma mensagem de Cristo para a tua vida, para entregar para o povo, para salvar o teu povo, para fazer o teu papel de atalaia, de vigia do povo. Essa é a mensagem de hoje. Não dê brecha para o diabo na tua vida, não se curve para o diabo. E levante a cabeça para Cristo, dê a tua vida para Cristo, continue buscando a Cristo, creia nele com toda a força. Creia que tudo é capaz de acontecer na tua vida. Cristo é o caminho e a verdade. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Então pare, ajude a levar esse vídeo a algumas pessoas, para alguém, que essa palavra pode salvar alguém que está precisando ouvir uma palavra dessa. E aos profetas, não tem outra conversa com vocês. Aqui se faz, aqui se paga, a lei da semeadura. Tudo que tu planta, tu colhe. Beleza? Paz do Senhor, que Deus abençoe, que Deus dê uma semana cheia de vida, que Deus abençoe aos que ficaram vendo esse vídeo, perdoem algumas palavras que não foram muito bonitas, mas eu não consigo às vezes encaixar uma outra palavra bonita, porque não vai fazer, as pessoas não vão ficar sendo chamadas a atenção. Eu sei que a minha boca não é para ter palavras torpes, mas tem que dar uma de louco para ganhar os loucos. Entendeu? Eu estou usando a ferramenta que Deus está me dando. E eu desejo uma boa madrugada para todo mundo. 4h30 já tenho que ir lá buscar minha esposa. Nem vou dormir, vou ficar acordado direto, feliz da vida, cheio de alegria, buscando a Deus, meditando em tudo que Deus colocou no meu coração, porque eu não sabia dessa palavra, apareceu do nada toda essa palavra no meu coração agora, antes de eu fazer o vídeo. Quando eu posto alguma coisa, Deus já está tocando no meu coração. Então, eu não leio a palavra de Deus para fazer um vídeo, para pregar ela. Deus já me mostrou a palavra antes de eu abrir a palavra dele para falar. Porque é ele, a igreja dele, então ele que tem que se virar com a igreja. Ele que tem que mostrar para as pessoas o que ele quer, não o que eu quero. Quem tem que aparecer é ele, não eu. Que diminua eu e cresça ele. Então a moral da história é essa. Sejam seres humanos melhores. Digam, vai-te Satanás, está escrito que não tentará o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Só Ele tu adorarás. E vaza da minha casa, vaza da minha vida, vaza da minha igreja, vaza de todos os meus caminhos, da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu inimigo. Peça para Deus transformar a vida daquele teu que não gosta de ti e transformar a mente dele para te amar, para ver o reino de Deus, ver o Deus da tua vida. Se liberte das amarras do jugo desigual e do dedo, o jugo do dedo do apontar. Tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima madrugada de sono, uma ótima semana e que o reino de Deus e a graça de Deus abunde hoje e para todos sempre na vida de todo mundo. Valeu, boa noite e a paz do Senhor para todo mundo. Tchau, tchau.